A mensagem de hoje tem como título: perdoe o que você não consegue esquecer. Vamos falar sobre perdão. Eu não sei quantos gostam de sushi aqui. Quem gosta de sushi? Quem gosta? Todo mundo, quase todo mundo, mais ou menos. Mas é engraçado porque quando a gente vai comer sushi, por mais que a gente pense assim, eu não posso ir com a camisa branca. Por quê? Porque senão o shoyu pode manchar a camisa. Mas é engraçado, você do nada vai lá, está trocando de roupa e coloca aqui camisa branca. Você coloca branca. Depois diz assim: eita, vou comer sushi, estou com uma camisa, mas vou ter cuidado para não cair o shoyu na camisa e manchar. Mas é sempre assim, você chega lá no restaurante, né, você pega, né, aqueles pauzinhos. Inclusive eu aprendi depois de muito tempo tentando aprender a usar aquele negocinho, sempre pedi ajuda, hoje eu já sei usar. Mas quando você pega com todo o cuidado do mundo, sashimizinho, aquele sashimi de salmão gostoso, maravilhoso, que você coloca no shoyu e que você está pegando assim com todo o cuidado, o que é que acontece? Ele cai. É sempre assim. E aí, puf, vai e mancha a sua camisa. Alguns restaurantes têm uma aguinha quente com limão e diz que sai, mas a maioria das vezes não sai de jeito nenhum. E o pior de tudo é que toda vez que você usa aquela camisa, ela vai estar manchada e você vai se lembrar do que aconteceu. O que é que tem a ver com a mensagem de hoje, pastor, sobre perdão? Feridas não tratadas são manchas na nossa alma que ficam lá e que infelizmente fazem com que a gente deixe de viver a vida abundante que Deus tem para nós. Quando a gente fala sobre perdão, nós falamos sobre algo que não é uma opção. A Bíblia não traz o perdão como opção, traz o perdão como obrigação. É um mandamento, é um direcionamento muito claro da parte de Deus para mim, para você. Talvez você diga assim: pastor, mas eu acho que eu já passei por cima disso, eu acho que eu já sou maduro o suficiente, não tenho nenhuma brechinha, nenhum trauma, nenhum... E o que acontece quando, às vezes por causa de uma simples crítica, algo pequeno, você estoura? E às vezes a gente se pergunta: meu Deus, mas por que eu agi dessa maneira? E muitas vezes a gente está agindo dessa maneira porque ainda existem áreas que não foram tratadas. E é como se a gente voltasse no trauma, voltasse no lugar da ferida, ou se lembrasse de quem nos feriu e acabamos ferindo o outro. Por isso que Deus é tão direto em relação ao perdão, quando Ele nos mostra que o perdão é uma decisão e uma das mais importantes da nossa vida. Até porque o perdão tem a ver com relacionamento com Ele. A Bíblia é muito clara quando nos diz que se nós não perdoarmos os outros como Deus nos perdoou, nós não seremos perdoados. E sabe o que é que isso significa? Que nós estaremos quebrando um elo de relacionamento com Deus. Nós só podemos nos aproximar de Deus e nos relacionarmos com Ele, termos comunhão com Ele, se nós liberarmos o perdão. Por mais que eu e você possamos dizer: pastor, se eu pudesse mudar o que aconteceu. A gente não tem esse poder, mas a gente tem um poder,
de não permitir que dentro de nós aconteça a mesma coisa que aconteceu do lado de fora. Hoje eu quero que a voz de Deus ecoe para mim e para você. E Deus diga: quebre o ciclo, filho. Quebre o ciclo, filha. E passe a viver uma nova história. Como é que a gente pode perdoar o que a gente não consegue esquecer? Primeiro, mais uma vez eu quero enfatizar que o perdão não é opcional, ele é uma ordem. Mas ao mesmo tempo, a reconciliação é uma possibilidade. Você sabe por que a maioria das pessoas acham que não liberaram perdão? Porque elas pensam que perdoar é a mesma coisa que se reconciliar. E não é. O perdão é obrigação. A reconciliação é uma condição. É condicional. Nem todos que você perdoar vão continuar a caminhar com você. A gente vai observar, por exemplo, o próprio Judas Iscariotes. Deus queria perdoá-lo? Claro que sim. Perdão para todos. Mas nós não vamos encontrar arrependimento, nós não vamos encontrar responsabilidade e não vamos encontrar reparo na vida de Judas Iscariotes. Presta bem atenção nessas três coisas: arrependimento, responsabilidade e reparo. Judas Iscariotes sentiu remorso diante do que fez contra Jesus, mas não arrependimento. Ele não assumiu a responsabilidade de ter errado e não houve o reparo, ele se matou. Mas e Pedro? Pedro errou, pecou, mas foi perdoado. Por quê? Porque se arrependeu, assumiu a responsabilidade e houve o reparo, a ponto de ele ter se tornado simplesmente o líder da igreja primitiva. Talvez quem te feriu não se aproxima mais de você, e nem você quer se aproximar dessa pessoa. Por quê? Porque não houve transformação. Jesus se colocava diante dos pecadores, sim, diante dos pecadores que queriam ser transformados, que queriam ser mudados e queriam receber a palavra que ele lançava de arrependimento. A palavra de Jesus sempre foi de arrependimento, desde a época de João Batista: arrependei-vos e crede no evangelho. Mas o mesmo Jesus que dizia: se alguém te esbofetear de um lado da face, vira a outra, foi o mesmo que disse para os discípulos: se você chegar em algum lugar e essas pessoas não receberem o evangelho que vocês estão levando, sacuda o pó e saiam. Porque elas tiveram a oportunidade, mas não a agarraram. Escute uma coisa: não acho que você é alguém fraco espiritualmente. Sabe por quê? Talvez você pense assim: ah, pastor, eu já perdoei, Deus sabe no meu coração, já liberei perdão para essa pessoa, mas sabe, eu não me sinto mais bem em estar caminhando como ela. Sim, e não tem nada de errado nisso. A partir do momento que você entende que essa pessoa não quis a transformação, até porque todos nós temos a oportunidade, e se ela não aceita, esse é o momento de você continuar seguindo em frente.
Até porque o desejo do coração de Deus é a nossa liberdade. E a chave que abre a porta da liberdade para mim e para você se chama perdão. A partir do momento que nós liberamos o perdão, nós permitimos que a vida de liberdade que Deus promete para nós, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ei, nós permitimos que essa vida seja vivida de forma intensa. Mas o que eu vou precisar fazer? Perdoar. E mais do que perdoar, não sei se você já ouviu essa expressão que eu vou falar: pré-perdoar. Como é que é, pastor? Pré-perdoar. Nós sabemos que na vida, na nossa vida, todos os dias, de alguma forma nós vamos precisar levar o perdão para alguém. Talvez você vai estar dirigindo e alguém vai trancar você. Talvez no seu trabalho, por mais dedicado que você seja, alguém vai olhar para você e vai levantar uma calúnia, etc. Não sei, até mesmo dentro de casa pode haver algum tipo de situação em que o perdão precise ser levado. E o pré-perdoar é você se colocar diante de Deus com o coração aberto e dizer: Deus, me dá um coração que seja igual ao teu. Você sabia que o próprio Jesus já veio ao mundo com esse propósito, com esse sentimento? Jesus sabia que eu e você, que a humanidade, não merecíamos de forma alguma perdão. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio para nos salvar, não para trazer condenação. Dentro do coração dele já havia essa predisposição: estou indo para perdoá-los. É isso que a gente tem que fazer quando a gente acorda pela manhã, é mostrar a Deus que a gente só quer se parecer com Ele, que diante de qualquer situação difícil, que diante de qualquer investida do inimigo, porque sabemos que há uma guerra espiritual que a gente vive, ei, que o nosso coração esteja disposto a pré-perdoar, a antecipar-se no perdão, para que eu e você não venhamos a ficar presos. Porque o perdão é isso, é fechar a porta da amargura, da ira, do rancor, do ódio, do ressentimento. Pré-perdoar é simplesmente você trancar a porta com 7 chaves e dizer: aqui você não entra. Quando a Bíblia diz que vamos ser conhecidos pelo amor, o amor está ligado ao perdão, gente. Por mais que alguém faça um mal contra mim ou contra você, o perdão precisa ser nossa prática diária para nos parecermos com Deus. Por isso que a Bíblia vai mostrar que a gente pode até se irar. Irai-vos e não pequeis. Não podemos deitar a cabecinha no travesseiro com aquele sentimento de raiva. Sabe por quê? O sentimento de raiva pode se transformar numa mão vingativa lá na frente. Qual foi o erro de Caim? Caim teve um momento de ira, de insatisfação, de raiva, diante do sacrifício do seu irmão Abel. Mas olha o que Deus vai fazer. Deus vai até Caim para dizer: Caim, cuidado,
O pecado jaz à porta do seu coração, ele está batendo aí, mas cabe a ti dominá-lo. Você sabe o que Deus sempre faz comigo e com você? Faz o que fez com Caim. No momento em que a gente está vivendo alguma situação de raiva, de ressentimento, de rancor, de ódio, de mágoa, ou de ferida por alguém, Ele vem até nós. Hoje Deus está vindo até nós. Hoje Deus está falando comigo e com você. Eu não conheço de forma alguma a sua história, mas talvez você já viveu traumas e feridas lá atrás, que vieram a fazer você carregar um peso até hoje. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Está dizendo assim: filho, filha, cabe a ti dominá-lo. Deixa eu te dizer, esse sentimento não é mais forte do que Deus que está dentro de você. Não é mais forte do que o amor que foi derramado pelo Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. Cabe a nós dominá-lo e não carregar mais essa ferida que não nos pertence. Porque sabe o que vai acontecer se a gente não permitir a cura de Deus no nosso coração? Nós vamos começar a olhar para todas as pessoas com o mesmo filtro. Por quê? Porque para nós todas as pessoas vão se parecer com aquelas que nos feriram. Às vezes você foi ferido numa igreja, e aí você vai para outra assim, sabe? Meio que, eu não sei se eu vou ficar. Será que vai ser a mesma coisa? Todo mundo é igual. E às vezes sabe por que isso acontece? Que a ferida ainda está lá. Perdoa. Você não precisa mais andar com quem te feriu, mas precisa liberar, para que você não seja a pessoa que vai ficar presa para o resto da vida. O que é que eu e você temos que fazer para perdoar o que não conseguimos esquecer? Precisamos entender a diferença entre fato e impacto. Escuta, são duas coisas totalmente diferentes. Por quê? Porque nem tudo que passou, passou. Muitas vezes a nossa alma está estacionada no trauma que nós vivemos, e a Bíblia fala sobre isso, sobre traumas. Por mais que a Bíblia não traga essa expressão específica, mas a Bíblia traz a expressão coração rachado ou espírito abatido. A Bíblia traz a expressão quebrantado de coração. Isso é um trauma. E todo trauma tem duas partes: o fato e o impacto. O que é o fato? O fato é justamente o que aconteceu com você. E o impacto é o que aconteceu dentro de você. As pessoas, infelizmente, acabam confundindo e acabam sendo enganadas pelo diabo quando elas não conseguem fazer essa distinção. Você perdoou o fato, mas o impacto continua lá, e é um processo. O perdão é rápido, o perdão é muito direto. O impacto é devagar. Às vezes a gente pensa que perdoar é como uma corrida de 15 quilômetros. A linha de chegada está lá e você vai. Ei. Não. É uma maratona, gente, onde vai existir o fato e vai existir o impacto. Algumas vezes vão vir lembranças, talvez palavras que você ouviu, talvez é o cheiro, uma imagem.
Talvez são pequenas imagens que ainda ocupam a sua mente, e talvez por isso você diz assim: meu Deus, será que eu perdoei? Será que eu... Deixa eu te explicar uma coisa pela Bíblia. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, e a Bíblia diz que quando ele se encontrou, sabe o que ele fez? Chorou. Mas ele não só chorou, ele chorou de uma forma muito alta. As pessoas ouviram. Por mais que ele tivesse se escondido para poder, não mostrar o que estava dentro do seu coração, ele chorou. E talvez você diga assim: meu Deus, pastor, então José não tinha perdoado os irmãos, José estava com ódio. Não era isso, gente. O que aconteceu já tinha sido perdoado, mas ainda tinha tido impacto. O impacto estava lá, e era a forma dele desabafar, sair. Talvez você pergunte assim: mas por que Deus permite que essa dor não saia de uma forma rápida? É porque se sair de forma rápida pode esmagar o meu coração e o seu. Pode. É um processo. Leva tempo. São doses homeopáticas. Por que homeopáticas? Porque curam. Devagarinho, tudo que precisa sair, sai. Por isso que José não chegou para os seus irmãos para dizer assim: agora eu vou fazer a mesma coisa que vocês fizeram comigo. Não, José não fez isso. José falou para os seus irmãos que sabia que tudo que tinha acontecido porque Deus tinha permitido o cuidado dele sobre José, e não só sobre José, mas sobre a sua casa. Os sonhos se tornaram realidade, mas José sabia a diferença entre fato e impacto. Talvez hoje você vai precisar deixar sair alguma coisa que ainda não saiu. Talvez hoje o Espírito Santo de Deus vai te lembrar de alguma ferida que ainda está sendo curada e que ainda não foi totalmente cicatrizada, está com a casquinha. E o cuidado que você vai ter que ter é não esbarrar, para aquela ferida não se tornar maior. O que Deus quer é que a gente ressignifique. Escuta essa palavra: ressignificar. É dar um sentido diferente, é fazer o que José fez. Espera aí. Não foi para me destruir, foi para me abençoar e abençoar a minha casa. Foi para me amadurecer, foi para me fortalecer, foi para eu me tornar o homem ou a mulher que eu sou hoje. Mas a gente vai ter que entender que perdão não é um evento. Não. Perdão é algo rotineiro, é disciplina. Por isso que a gente vai encontrar o próprio Jesus diante das pessoas que gritavam: crucificam, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Talvez você diga assim: pastor, você está brincando comigo? Perdão tem que ser uma disciplina, perdão tem que ser rotineiro. Pedro certa vez pergunta para Jesus: quantas vezes eu vou ter que perdoar? 7 vezes? Quando Pedro faz essa pergunta, gente, deixa eu te falar, pela cultura rabínica, Pedro achava que estava abafando. Pedro achava que estava sendo super espiritual, porque o número 7 já era algo poderoso, o número de Deus, da perfeição, da plenitude. Sabe o que é que Jesus faz? Diz assim: não é 7 vezes, 70 vezes 7. E Jesus não estava ensinando matemática para os seus discípulos não, tá, gente? O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: vai ter que ser tão rotineiro que você vai perder
as contas. Você não vai ter que fazer uma listinha para dizer assim: perdoei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, vamos chegar aqui. Não. Perdão vai envolver o fato, vai envolver o impacto. Por isso que ele precisa ser algo rotineiro, diário. Por mais que você diga assim: pastor, mas e a justiça? E a justiça para quem fez o mal? E a justiça para quem me feriu? E eu quero que você entenda, por favor, que eu não estou de forma alguma diminuindo sua dor. E nem estou menosprezando sua ferida. Mas existe um que também foi ferido. Um que viveu dores e que nos ensinou que essa tem que ser a nossa atitude. E por mais que você diga: mas o senhor está falando de Jesus, pastor. Então vamos falar de Estevão, que estava sendo apedrejado, que estava morrendo, porque ele estava levando o evangelho. E sabe o que ele fez? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa decisão que a gente precisa tomar. Sabe por quê? Não se esqueça, você não é o juiz, você é o filho. O pai é ele. E é o pai que se responsabiliza por julgar. Não você, não eu. Em último lugar, como perdoar o que você não consegue esquecer. Entenda que o perdão é um ato de resistência espiritual. Por que resistência espiritual? Porque a vontade humana nossa vai ser pagar com a mesma moeda, fazer justiça com as nossas mãos. Em 2006, numa cidade lá na Pensilvânia, no meio de uma comunidade Amish, um homem chamado Charles Roberts, ele entrou naquela comunidade. Havia uma sala com meninos, meninas. Ele tirou todos os meninos. Ficaram 10 meninas. Ele as amarrou e começou a atirar nelas. 5 dessas meninas morreram. Foi algo que chocou não só os Estados Unidos, mas o mundo. Mas o que mais chocou repórteres, psicólogos, etc., é que depois que tudo aconteceu, as pessoas da comunidade Amish foram até a casa da viúva, a casa do cara que assassinou aquelas 5 meninas. E aquela comunidade começou a ajudar a viúva. Os filhos dela participaram do funeral do assassino. E a pergunta que não queria calar, feita por repórteres do mundo todo, foi: como vocês conseguem fazer isso? Sabe qual foi a resposta? Nós recebemos o perdão de Deus um dia, e agora nós só estamos dando o que nós um dia recebemos. O perdão é um ato de resistência espiritual, porque a vontade que dá é a justiça ser feita por nós mesmos. Mas esse é o momento que a gente entende que perdão é arma espiritual. A mesma arma que Jesus usou, que Estevão usou, que
que Paulo usou e que eu e você também podemos usar. A Bíblia fala de uma guerra entre carne e espírito, que eu e você vivemos, e às vezes a gente está talvez pensando, bem feito, tem que acontecer isso mesmo. Não. Essa é a hora em que nós fazemos o que Jesus fez. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que eles fazem. Por mais que você pense assim, será que eu não estou sendo passivo, pastor? Não. Perdão é um poder espiritual ativo. Perdão é para quem é corajoso o suficiente de deixar de lado o desejo do seu coração e colocar o desejo do coração de Deus acima do nosso. Fique em pé no seu lugar nessa noite. Quando a Bíblia fala em Mateus 5,44, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Minha pergunta para mim e para você hoje é: qual a realidade que a gente está vivendo? Sabe por que Deus nos trouxe hoje aqui? Eu tenho certeza de que se você está aí no seu lugar dizendo: pastor, o senhor não sabe as dores que eu vivi, nem as feridas que me foram causadas. Sabe o que é que eu vou orientar você a fazer? Volta ao lugar da dor. Volta ao lugar da ferida. Sabe, entra nesse quarto escuro, mas não entra só, entra com Jesus. Jesus é a luz que vai iluminar o seu coração, vai iluminar esse quarto. E sabe o que é que vai acontecer? Ele vai trazer as verdades que vão te libertar das mentiras. Talvez o diabo está dizendo assim: você não vai conseguir superar isso. Talvez o diabo está dizendo: é isso mesmo, você está certo, não perdoa não. E tudo que o diabo está querendo fazer é deixar você preso. Perdão, gente, não é sobre o outro, é sobre você. É sobre você. Vamos fazer uma coisa: deixa Deus arrumar a bagunça e fazer o que só Ele pode fazer. Ei, não vai ser a sua força. Perdão não é sobre uma força minha, é sobre uma força dele. Há um fluxo do perdão, e o perdão não começa comigo, começa com ele. Eu fui perdoado, eu perdoo. Fui amado, eu amo. Fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração e fala com ele agora. O que está aí dentro desse quarto escuro que precisa receber a luz do Senhor? O que está? Fala para ele agora. Deixa ele abrir a porta do quarto. Deixa ele tirar aquilo que está fedendo. Ei, o que está podre, a raiva, o ódio, a amargura, o ressentimento, o rancor. Deixa ele tirar e deixa ele ressignificar. Deixa ele dar um novo sentido. Abre seu coração hoje. Coloca a mãozinha no coração, fecha seus olhos. Seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus agora. Vamos. Deus, nós declaramos a cura da alma, a cura do coração, das feridas. Traga cicatriz, traga bálsamo. Oh Deus, que a luz do Senhor brilhe sobre a vida dos teus filhos, para que eles saiam desse lugar livres. Ah.